Trabalhei como técnico de saneamento nos esgotos há alguns anos. Meu trabalho consistia em fazer a manutenção das diferentes estruturas que ficavam dentro dos próprios esgotos de Paris para garantir o bom funcionamento delas. E assim, evitar todos os riscos de desabamento, inundação ou qualquer problema que pudesse ser causado por uma má manutenção. Se eu parei com esse trabalho, foi por uma razão muito simples. Numa tarde de verão, enquanto eu fazia um trabalho de rotina nos esgotos de Paris, vi uma criatura monstruosa que agora me é impossível esquecer. O dia começou de forma bastante normal. Eu verificava a estanqueidade de uma galeria de redes, algo rotineiro para mim, sem nada de extraordinário. Só me lembro que, naquela tarde em especial, havia ainda mais ratos do que o normal. Eu conseguia ouvi-los se movendo em pequenos grupos ali perto, seus gritos agudos ecoando por todos os túneis por onde eu passava. Como eu trabalhava sozinho com frequência, raramente sentia medo. Essas coisas sempre foram detalhes sem importância para mim, e eu não acreditava em maus presságios nem no paranormal. Isso claramente me deixou em desvantagem naquele momento. Ao inspecionar as paredes de um túnel, ouvi algo misturar-se ao grito dos roedores. Era um tipo de riso, pior, parecia vir do mesmo lugar dos ratos. Então apontei minha lanterna para o lugar onde achei que tinha ouvido. No fim do túnel onde trabalhava, vi muitos olhos brilhantes e silhuetas pequenas se dispersando. Quando o feixe de luz passou, cerca de 10 ratos estavam aglomerados no fundo, aparentando curiosidade, me observando discretamente na sombra. Só que tinha algo mais entre eles. Eu tinha dificuldade para enxergar direito, porque o feixe da minha lanterna não alcançava totalmente o fundo do túnel. Mas havia uma silhueta entre os ratos, quase no chão. Apertei os olhos para enxergar melhor. E fui me aproximando lentamente. Achei que meus olhos estavam me pregando peças, o que não era algo surpreendente, quando se está acostumado a trabalhar na escuridão. No entanto, quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia que era algo bem real. A silhueta se escondia entre os ratos e atrás da parede que levava ao túnel da esquerda. Eu conseguia ver 2 olhinhos, tão brilhantes quanto os dos ratos, na mesma altura que eles, mal passando do chão. Então eu pronunciei uma frase. Foi ela que causou todos os traumas que vivi. Depois disso, eu deveria ter voltado para casa na hora. E em vez disso eu disse, tem alguém. Todos os ratos se dispersaram ao mesmo tempo. Foram para todos os lados. Então percebi 2 coisas. Naquele momento não eram uns 10 ratos, mas sim uns 30, todos bem grudados naquele lugar. A segunda coisa que notei foi a criança de pele pálida que estava bem na minha frente, agachada no chão, como uma aranha gigante. Agora, eu sabia o que era a silhueta que se escondia entre os ratos. Quase deixei minha lanterna cair, e se eu tivesse me escutado, o que eu deveria ter feito sem a menor hesitação, teria corrido como um louco na direção oposta. Em vez disso, meu lado racional falou mais alto. Era possível que a criança estivesse perdida após brincar nos esgotos, ou que ele viesse de uma família de sem-teto que procurava abrigo do sol. Naturalmente, tentei entender o que aquela criança fazia ali. Ei, garoto, o que faz aqui? Onde está sua família? Assim que terminei de dizer isso, percebi vários detalhes que me aterrorizavam à medida que eu os descobria. Primeiramente, a criança estava perfeitamente imóvel. Para fazer uma comparação mais fiel, parecia uma estátua de cera, como aquelas que se vê no Museu Grévin. Cheguei a pensar que isso era totalmente possível. Então olhei para a barriga dela, que tocava o chão molhado do túnel, para verificar uma coisa. Senti minha lanterna tremer nas minhas mãos. Notei que a barriga dela não se movia e a criança não respirava. O segundo detalhe que percebi foi que alguns ratos não saíam do lugar, como se fossem os mais corajosos entre eles. Eles me olhavam nos olhos atentos, como se estivessem protegendo a criança. E o terceiro e último detalhe que notei, o que mais me aterrorizou, foi que os olhos da criança me seguiam quando eu me movia. Essas informações começaram a se atropelar na minha cabeça, criando uma névoa cerebral impossível de dissipar. A criança era bem real, já que seus olhos me seguiam com precisão. Só que, não importava o que fosse aquela coisa, ela não respirava. O feixe da minha lanterna ficava cada vez menos preciso, porque os movimentos rápidos e erráticos aumentavam. Eu tremia como uma folha naquele momento. O silêncio do túnel parecia ainda mais pesado do que o normal. E dessa vez, não havia mais nenhum golpe em mantra. Parecia que todos pararam juntos para me observar. Instintivamente, recuei um passo. O que aconteceu depois, continue relatando. Até então.
O braço esquerdo da criança, com um estalo horrível que ecoou por todo o túnel, acompanhou perfeitamente o meu movimento. Enquanto eu estava recuando, ele avançava, como se a criança estivesse imitando meus gestos, com um timing perfeito. Agora, minhas pernas também começaram a tremer. A criança, por sua vez, tinha parado completamente de se mover. Eu estava em um beco sem saída. Cada movimento meu era espelhado por ele. A velocidade com que ele moveu o braço me fez perceber algo horrível. Ele era ágil, de uma rapidez sobrenatural, mesmo se movendo rente ao chão. Eu tinha certeza de que, se ele quisesse, poderia me alcançar sem nenhum problema. A escada de saída, felizmente, estava a apenas alguns metros atrás de mim. Então eu precisava tentar alguma coisa. Mas antes, eu queria avaliar minhas chances, então dei mais um passo para trás. O estalo que veio em seguida me fez perceber que ele realmente tinha se movido, porque ele era muito rápido, que eu nem consegui ver se esse foi o caso. Ouvi meu coração batendo nos ouvidos ao notar que a perna direita dele se aproximara da cabeça. Ele se posicionou de forma peculiar, como um contorcionista. Os braços estavam dobrados e as pernas na mesma posição. Os olhos dele fixavam intensamente os meus, como um caçador prestes a atacar a presa. Milhares de perguntas passaram pela minha cabeça. Ele poderia pular até mim? Porque ele copia meus movimentos? Algo o impede de vir diretamente até mim? E como se fosse para responder à minha última pergunta, minha lanterna começou a piscar por um instante. O sinal universal que indicava que era hora de recarregá-la. O evento seguinte durou pouco mais de um segundo, talvez 2. No entanto, foram sem dúvida os 2 segundos mais intensos e aterrorizantes de toda a minha existência. Quando a lanterna começou a piscar, mergulhando os túneis em uma escuridão total, muitos estalos ecoaram, seguidos por sons guturais. Impossível descrever perfeitamente para você, exceto que era uma mistura sutil entre um som molhado e o grito de uma criança. Assim que a luz estabilizou, aquilo já havia mudado de lugar. Ele estava agora a apenas alguns metros de mim, paralisado pelo medo. Eu não tinha me movido 1 milímetro. Ainda bem, aliás. Se eu tivesse tido o azar de virar as costas para ele, provavelmente não estaria aqui para contar esse evento horrível. Agora eu podia ver mais detalhes sobre a criança, o que me fez perceber que ela só parecia ser uma criança. Aquela cabeça inteira tremia de um jeito estranho. Ele estava com a boca semiaberta, cheia de dentes pretos e pontiagudos, com baba escorrendo da boca dele, e pingava no chão molhado. Seus olhos realmente brilhavam, como os dos animais, ou como os de muitos ratos que também seguiam seus movimentos. Essa criatura era tudo, menos uma criança. Eu não tinha a menor dúvida disso. Diante de um verdadeiro demônio, aterrorizado e me sentindo condenado, tomei então a decisão mais radical da minha vida. A distância que me separava da criatura era quase exatamente a mesma que me separava da escada. Então fiz algo, um gesto que resumia perfeitamente o desespero em que eu me encontrava. Coloquei lentamente a lanterna no chão, de frente para a criatura, em um lado seco do túnel. Dessa vez, não se mexeu. Claramente, só fazia isso se eu mudasse de posição. Depois de fazer isso, respirei fundo e corri o mais rápido que pude até a escada. Logo notei que colocar a lanterna de frente para ele foi uma boa ideia, porque um simples olhar para trás me permitiu ver que os movimentos dele pareciam mais bruscos e imprecisos. Mas acima de tudo, ele tinha avançado muito mais devagar do que na escuridão total. Essa corrida foi muito curta, mas das mais intensas que já experimentei em toda a minha existência. A criatura acabou alcançando a posição da lanterna e eu a ouvi se chocar contra uma parede, bem ao meu lado. Quando finalmente consegui colocar as mãos na escada, agarrei-a e comecei a subir, sem esperar mais um segundo. Uma mão gelada e firme agarrou meu tornozelo. Tive que usar o outro pé para chutar a criatura que tentava me puxar. A força dela era inacreditável, o que confirmava mais uma vez que aquela coisa não tinha nada de uma criança. Vi de perto o rosto dela e os olhos eram ainda mais assustadores. Eles estavam bem abertos, me encarando com uma avidez insana. A baba dela escorria por todos os lados e até espumava em alguns pontos. Essa criatura queria claramente só uma coisa. Ela queria se alimentar. Eu tinha me tornado sua presa. Meu outro pé acabou atingindo uma parte do rosto dela e a criatura caiu no chão com um barulho de estalo insuportável. Seu grito terrível ecoou por toda parte ao meu redor. Enquanto eu me apressava para subir o resto da escada, usando toda a força que ainda me restava.
E quando finalmente cheguei ao nível da placa, pude ver que a criatura já tinha se levantado. E pior ainda, que ela também estava subindo a escada. Ela era bem mais rápida que eu, então subi ainda mais rápido, exausto de medo e surpresa. Empurrei com força a pesada tampa de bueiro que me separava do mundo real. Quando ela se moveu, uma luz forte me cegou e o sol me envolveu com seu calor. A criatura gritou uma última vez e se deixou cair da escada. Quando olhei para baixo para ver onde ela estava, ela já tinha desaparecido completamente. Então subi de volta, sem olhar para trás, e quase me joguei contra o concreto das ruas parisienses. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali, olhando para o céu, de costas para o chão. Tudo o que posso dizer é que depois disso tomei um banho. E passei o resto do meu dia vigiando pela janela, uma faca na mão direita, o telefone na esquerda. Conversar sobre isso com outros não faria sentido. A polícia provavelmente riria de mim, e meus colegas nunca acreditariam em mim. E nesse ritmo, eu provavelmente teria acabado em um hospital psiquiátrico. A única e exclusiva coisa que posso fazer é contar isso aqui, sem medo de ser julgado. Falar tudo isso me alivia de um peso que carreguei por 2 anos. Além disso, o fato de vocês saberem tudo o que me aconteceu vai permitir que vocês se protejam melhor. Porque agora, vocês estão conscientes do que se esconde nas sombras. Monstros e outras criaturas que provavelmente existem, ignorados pela grande maioria dos habitantes deste planeta. Pensem que essa coisa era apenas uma delas. Quem sabe quantos outros monstros se escondem em nosso mundo? Monstros. Se escondem em nosso mundo.